a dela, Senhor Deus. Que o Senhor limpe nosso coração para que possa ouvir tua palavra nesta noite, que vai ser trazida nesta noite para fortalecer nossa alma, Senhor. Meu Deus, pois o teu servo nesta noite, meu Deus, para cada um sair daqui alimentar a tua palavra, que nenhum saia vazio, Senhor, mas sai cheio do teu Espírito Santo. Deus, confirma a bênção nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos tomar as Escrituras. O som imediatamente baixou. Glória a Deus. Imediatamente baixou o som. Vamos tomar o livro de Apocalipse, capítulo 10. Baixou imediatamente. Apocalipse, capítulo 10. Versículo 1. Apocalipse, capítulo 10. Baixa um pouquinho só um pouquinho. Isso. Apocalipse, capítulo 10, verso 1. Os irmãos já acharam? Aleluia. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Agora, eu quero tomar outra escritura, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, enquanto os irmãos vão procurando, quero enviar novamente aos irmãos que ligaram agora suas rádios FM, sintonizado na rádio 100,3, Rádio Fundamental. Estamos ao vivo, daqui de Ibirité, bairro Jardim das Rosas, na rua Senador Queiroz, 170, com o culto desta sexta-feira, 7 de abril de 2017. E a todos também que estão conosco mais longe, em outras cidades, pela internet. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 e o verso 2. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Senhor nosso Deus, nós agradecemos o Senhor por tua palavra. Nós oramos nesse instante, pedimos que a bênção do Senhor alcance todos os irmãos, amém, todas as irmãs, e que possamos sair daqui nessa noite, meu Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da tua palavra, alimentados, abastecidos com a tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero apenas tomar outra escritura. Vocês não precisam abrir. No mesmo livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo aqui não está rogando pelo cumprimento da manifestação. É diferente.
Paulo aqui está falando para a igreja rogar pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Amém? Paulo não está rogando para a manifestação de Jesus Cristo, no sentido da palavra manifestada. Paulo não está rogando que a vinda do Filho do Homem, a palavra, num corpo, profeta, Paulo não está rogando por essa vinda da manifestação do Filho do Homem. Paulo não está rogando Lucas 17:30, no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Paulo não está rogando pela manifestação dele aqui na terra, para cumprir Apocalipse 10:7. Mas Paulo aqui está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Amém? Os irmãos estão entendendo? Quando Jesus vir, aonde é que nós vamos reunir com Ele? Hã? Mas quando o Filho do Homem se manifesta, o que acontece na terra? Nós temos aqui na terra a palavra manifestada. A noiva sendo parte do noivo. A vinda do Filho do Homem, Lucas 17:30, é uma coisa. A vinda do Senhor Jesus Cristo é outra coisa. A manifestação do Filho do Homem, Lucas 17, ou a vinda do Filho do Homem, Lucas 17, é uma coisa. A vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, quando ele fala nossa reunião, é a reunião dos crentes que morreram no tempo de Paulo, é a reunião dos crentes que morreram no tempo de Irineu, é a reunião dos crentes que morreram no tempo de Martim, é a reunião dos crentes que morreram no tempo de Columba, é a reunião dos crentes que morreram no tempo de Lutero, é a reunião dos crentes que morreram no tempo de Wesley, é a reunião daqueles que morreram no tempo da era pentecostal, e a reunião daqueles que vão levantar-se sem provar da morte, onde num abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão mudados. Amém? Então, há muita confusão doutrinária aí fora a respeito da vinda do Filho do Homem com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é uma gota d'água num grande oceano. Então, para nós entrar nesse assunto aqui nessa noite, nós estamos pregando aqui para a igreja e ao vivo para muita gente que está ouvindo a rádio, eu quero dar um tema nessa noite. Existe uma segunda vinda do Senhor para a igreja que não seja para arrebatamento? Existe? Não. Existe uma segunda vinda do Senhor para a igreja que não seja para arrebatamento? Não. Claro que não, né, irmãos? Seríamos um povo presumindo essas coisas. Não existe, de forma alguma. Então, observe bem. Nós vemos no livro de Apocalipse, capítulo 10, verso 1, nós vemos aquele anjo forte que desce do céu. Nós sabemos, como nós falamos ontem em Sazedo, que o livro de Apocalipse, ele é 80% um livro de simbologia, um livro de figuras, um livro de muitas figuras, um livro de muitos símbolos, né? Um livro com muitos símbolos, é um livro com muitas figuras. E cada símbolo tem por detrás uma mensagem, cada figura tem por detrás um significado, cada figura traz em si uma mensagem, traz um dizer. Então, quando nós vemos o anjo forte que desce do céu, vestido de uma nuvem, tudo isso é simbólico. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Então eu tenho que pegar isso
porque João está vendo numa visão. Eu tenho que pegar isso, claro que eu não sou profeta, o irmão Branham já viu isso, o profeta irmão Branham já interpretou isso, amém? Deus já deu a revelação para ele do que seria isso, né? Do vestido, de uma nuvem, o arco que é o pacto, o seu rosto como o sol, os seus pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, né? Aí as pessoas dizem, mas o Senhor então desceu e colocou um pé na terra e outro no mar? Tem significado também. Então não quer dizer assim. Então não quer dizer que o Senhor desceu, que o anjo forte desceu e colocou um pé aqui na beira do mar, que tem água, e na outra que tem a praia. Não é nada disso. Muitas pessoas interpretam mal essas coisas. Então, nós encontramos que o anjo forte, de Apocalipse, capítulo 10, verso 1, quem é esse anjo forte? O irmão Branham diz na mensagem, Senhores, é este o tempo? Parágrafo 307 e 308, o irmão Branham diz o seguinte, simplesmente pense nisso, um anjo forte vestido numa nuvem, e com o arco celeste cobrindo a sua cabeça. O arco representa o pacto, então ele era o anjo do pacto. Quem está entendendo? Amém. Quem é esse anjo do pacto? O irmão Branham, em alguma mensagem, quem é leitor da mensagem, quem já leu as mensagens e tem o hábito de ler a mensagem, sabendo que a mensagem é o alimento principal para nós, vão ver em alguma mensagem, eu estou pensando em alguma delas aqui, mas eu não vou dizer exatamente para não errar, mas em alguma mensagem o irmão Branham diz o seguinte, que a coluna de fogo era o anjo do pacto. Quem está entendendo, irmãos? Ele chamou a coluna de fogo de anjo do pacto e agora ele está dizendo que o anjo do forte, que desce do céu com o livrinho na mão, também é o anjo do pacto. Quem está entendendo, irmãos? Então vejam bem, esse anjo do pacto, quem é pacto? Pacto fala de concerto. Pacto fala de concerto, é o anjo do concerto, o anjo do pacto. O que esse anjo do pacto está fazendo? O que esse anjo do concerto está fazendo? Chegou o tempo em que a profecia seria reunida. Seria o tempo em que os cabos soltos, que os crentes e os reformadores, durante as eras da igreja, perderam. Mistérios, doutrinas, revelações, que a Igreja Católica e o sistema denominacional afogaram com suas doutrinas e seus credos, e isso se perderam durante as eras das trevas, da era do reformismo, e assim a Igreja ficou na ausência de muitas verdades. Mas Deus havia prometido que no tempo do fim haveria luz do entardecer, e que essa luz do entardecer traria para a igreja de volta a restauração dessas verdades. Amém? Amém. Traria de volta essas verdades. Porém, essas verdades estavam ocultas. Essas verdades estavam envoltas em mistério. Se estavam envoltas em mistério, o que Deus precisa para revelar isso? Um bispo? Um bispo de colarinho branco? Um pastor que fez 10 anos de seminário? Não. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E se estava tudo envolto em mistério, estava tudo envolto em segredo, então é necessário a presença de um profeta nesta última era, para que através da boca deste profeta, Deus pudesse revelar o seu mistério na sua voz. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz. Amém, irmãos? Do sétimo anjo se cumpriria o mistério, o segredo de Deus, assim como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, quem é esse anjo forte de Apocalipse 10:1?
Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu sei do que eu estou falando. Amém? Eu sei do que eu estou dizendo. Quando você encontra esses crentes aí, entre aspas, da abertura da palavra, do aberturismo da palavra, que eu chamo de aberturismo. Aberturismo da palavra, entre aspas, que diz que Jesus já veio, e nós, principalmente eu, condeno veementemente essa doutrina. E aí vem alguns charlatões, algumas pessoas dizendo, mas não é assim como eles estão pensando, não é assim como eles pensam, não é assim como eles andam falando. Claro que é assim! Doutrina errada é doutrina errada. Estou falando ao vivo para muita gente aqui na rádio que está me ouvindo. Claro que é assim. É um ismo, é uma doutrina. O aberturismo da palavra. Existe uma verdadeira abertura da palavra. A abertura da palavra sem fermento, sem inchaço, sem interpretação, sem balbúrdia, sem inventário. Existe a verdadeira abertura da palavra. O profeta nos mostra nos ungidos dos últimos dias. A abertura da palavra é os céus que foi revelado. Amém, irmão? Aleluia. Então, observe bem. Então, esse anjo forte desce com um livrinho na mão. Esse livrinho, agora, está aberto. Ele não está mais fechado no tempo em que João viu lá atrás, em Apocalipse 6. Apocalipse 5. João, quando viu o livrinho, ele viu o livro que estava selado com 7 selos. O livro estava cerrado. Cerrado quer dizer fechado. Ele estava fechado, selado por dentro e por fora. Selado com 7 selos. E quando João olhou para o livro, ele viu que a redenção dos humanos, a redenção humana, estava ali dentro daquele livro. João sabia que o seu nome estava ali. João sabia que o nome de outras pessoas também estava ali dentro. Mas era necessário que alguém digno pudesse vir e abrir esse livro. Alguém digno. Foi perguntado a isso. Quem era digno de abrir ou até mesmo de olhar para o livro. E foi dito que ele olhou para o céu, olhou para baixo na terra e examinou a vida de todos que passou sobre essa terra, de grandes nomes bíblicos e de grandes homens. Mas ninguém era digno. E eu chorava muito, disse João. E eu chorava muito porque eu sabia e vi que não havia ninguém digno de abrir o livro e nem desatar os seus 7 selos. E eu chorei muito, e eu chorava muito. E de repente uma voz veio e disse, não chore, João. Amém, irmão? Não precisa chorar mais. Não chores mais, João. Porque o leão da tribo de Judá venceu. E ele vencendo, João, é digno de abrir esse livro e de desatar os seus 7 selos. Amém, irmão? E João levantou talvez da sua oração com muitas lágrimas, enxugando o seu olho, e olhou para ver quem falava. Quando ele olhou para ver o leão, ele viu quem? Ele viu um cordeiro, todo ensanguentado, lameado de sangue. Peraí, mas quem venceu foi o leão e quem estava ensanguentado era o cordeiro. O leão, o cordeiro, tudo é figura, tudo é o mesmo Deus, tudo é Jesus Cristo. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Então, observe bem que foi dito que no tempo do fim, esses mistérios seriam revelados. Então, observe bem. Nós vemos o anjo do Senhor aqui. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Então vamos pegar aqui uma coisa. Bom, vamos pegar aqui. Vamos pegar o nascimento do irmão Branham. Quando o irmão Branham nasce em 6 de abril, ontem fez 108 anos. 108 anos pelo nascimento do irmão Branham. 6 de abril de 1909. 1906? 1909? Ah, esqueci. 1909. Então, veja bem, 108 anos. Vamos pegar a primeira aparição de Cristo aqui na Terra na forma de uma coluna de fogo. Foi a primeira aparição de Cristo desde o dia de Paulo. A coluna de fogo
voltou na última era, bem exatamente no dia em que William Marion Branham estava nasceu, correto? No dia que o irmão Branham nasceu, no dia em que ele nasceu, nessa data, 6 de abril de 1909, aconteceu algo extraordinário. Isso não na terra, aconteceu no céu. Nada pode acontecer na terra se algo não acontecer no céu primeiro. Tudo que acontece na terra é acontecido no céu primeiro, porque a primeira Bíblia se encontra no céu. E tudo que existe na forma física, aqui embaixo, na terra, é controlada pela primeira Bíblia no céu. Quem entendeu, irmãos? Então, o que eu vou dizer? No dia 6 de abril de 1909, aconteceu algo extraordinário no céu. No céu. No dia em que o irmão Branham nasceu. Por quê? No dia em que Jesus nasceu, algo extraordinário também aconteceu no céu. No dia em que Jesus nasceu. No dia em que Jesus nasceu, havia 3 magos, Belchior, Balsazar e Gaspar. Eles estavam estudando as estrelas. E aquelas estrelas, na qual eles estudavam, na torre, eles tinham uma grande torre, na qual eles observavam o céu. Eles então observavam esses 3 magos, esses 3 astrólogos, vamos dizer assim. E eles viram 3 estrelas que de repente se alinharam e se tornaram uma só. Amém, irmãos? Se tornaram uma só. E quando essas 3 estrelas se alinharam e tornaram uma só, eles então imediatamente foram para os livros, foram para a Bíblia, foram pegar os pergaminhos, foram pegar as profecias para ver o que estava sucedendo. Porque eles tinham entendimento que quando algum astro se movimenta no céu, é porque tem alguma coisa grande acontecendo na terra. Amém, irmão? Então eles pegaram a profecia de Balaão. E viu que havia uma profecia que próprio Balaão dizia que da estrela de Jacó procederia o rei. Agora observe bem que aquele foi um sinal no céu. Porém, 3 homens viram. Porém, aquele sinal, no dia que o irmão Branham nasceu, só pode ser conhecido 19 anos na frente. Porque no dia que o irmão Branham nasceu, ninguém viu nada acontecer no céu. 19 anos na frente é que alguém falou para ele dentro de um ônibus, que foi uma astróloga. Quem está entendendo, irmão? E então, quando aquelas 3 estrelas, elas estavam ali. Aquelas 3 estrelas representam Sem, Jafé e Cão. Sem, Jafé e Cão. Aquelas 3 estrelas. Então, quando elas se uniram, elas se alinharam, na verdade se alinharam, se tornaram uma só. O que acontece? A revelação disso, o profeta irmão Branham nos diz a resposta. Quando isso acontece, é sinal de que Deus está enviando para a terra um grande dom para a humanidade. Amém, irmão? Um grande dom para a humanidade. Quem está entendendo? Amém. Vejam bem. Então você já conhece a história. Então vejam bem. O irmão Branham não tinha conhecimento do seu chamado ainda. Menino, jovem. Não tinha conhecimento do seu chamado, nem o porquê. Apenas tinha lembranças do que tinha acontecido no seu nascimento, pelo que foi contado para ele. Sabia exatamente o que aconteceu quando ele tinha 7 anos de idade, quando foi buscar água do seu pai. Soube exatamente o que aconteceu depois. Ele sabia de algumas coisas, mas o seu chamado, a sua vida, ao que veio ao mundo, ele não sabia o porquê. Ele fugia disso, ele tentava fugir disso, ele estava sempre querendo fugir disso. Então, quando ele sabia que tinha algo, que ele viveria a maior parte da vida dele no oeste, ele queria viver no leste, querendo correr dessas coisas, querendo correr. Até que um dia, ele entrando dentro de um ônibus, havia uma mulher, uma astróloga, que fez algumas perguntas para ele. Dia do seu nascimento e outras coisas mais. E o irmão Branham ficou ali, preocupado, perturbado com as questões daquela mulher e por que ela perguntava. O irmão Branham, então, fez uma pergunta para aquela mulher, e aquela mulher é uma astróloga, que conhece os astros. O irmão Branham ela disse para o irmão Branham, no dia do seu nascimento,
Você não sabe, talvez você não sabe disso. Você sabia que existe uma estrela te seguindo? Você sabia que quando você acabou de entrar dentro do ônibus, dentro do trem, eu vi uma estrela te seguindo? Essa estrela te segue desde quando você nasceu. Aleluia. Você sabia que isso aconteceu uma vez lá atrás? Há 2 anos atrás? Foi dito que o Galileu, quando ele nasceu, essas 3 estrelas se cruzaram. E quando isso aconteceu, Jesus Cristo, o Messias, estava na terra. Quando Jesus nasceu, aquelas 3 estrelas jamais se alinharam outra vez. Nunca se alinharam outra vez desde então, até o dia do seu nascimento. Óbvio. Aquelas 3 estrelas jamais se alinhou outra vez, até o dia do seu nascimento. Isto quer dizer que, mais uma vez, Deus estava enviando para a terra um dom. Amém? Não? Um dom para a humanidade. Os irmãos estão entendendo? Só que o dom que Deus estava enviando para a humanidade, o dom que Deus estava enviando, é nesse dom que Deus iria falar. Amém? Amém? Esse dom se tornou o sinal. E nesse sinal havia uma voz. A voz do sinal. Não há sinal nenhum de que Deus está prestes a fazer uma coisa grande na terra, a não ser quando tem a presença de um profeta. Porque os profetas são sinais, mas nenhum sinal pode existir se não há uma voz por detrás daquilo. Amém, irmãos? E o profeta era o sinal. O sinal. Alguém pode perguntar assim, pai matando filho, filho matando pai, casamento, divórcio, sodomia e tudo mais. Isso são sinais do tempo do fim. Sinais, plural. Mas o maior sinal de que nós estamos no fim é a presença de um profeta. Amém, irmão? O que as pessoas não entendem é que atrás deste sinal existe uma voz. Amém? Moisés era um sinal para o povo de que Deus iria libertar. E quando Moisés chegou, Deus estava pronto para poder falar. Amém? Então, é dessa maneira. Então, o que acontece? Muitas pessoas não entendem. Nós vemos, então, uma forma de Deus aparecer, como ele foi, no dia do nascimento de Abraão. Depois, quando 7 anos de idade, Deus aparece novamente na forma de um torvelinho de vento. E dentro desse torvelinho sai uma voz. Outra forma em que Deus aparece. Depois ele aparece lá no Rio Ohio, onde ele estava batizando as pessoas em nome de Jesus Cristo. Quando aquela estrela radiante veio ali e fez aquela onda nas águas. Ali é a outra forma de Deus aparecer. Depois Deus permite que sua própria foto, a qual era o anjo do Senhor, o profeta, quando estava dando entrevista para aqueles 2 homens que vocês sabem ali naquela entrevista do vídeo, ele mostrou para aqueles 2 homens sobre a foto que estava na mesinha da coluna de fogo. Ele disse, esta coluna de fogo, eu creio que é o mesmo Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, é o mesmo Senhor Jesus que guiou os filhos de Israel e que saiu do meu sentido. E desde o meu nascimento vem sempre me seguindo. Não é o irmão branco seguindo a coluna de fogo, é a coluna de fogo seguindo a branca. Para onde ele ia? O irmão branco disse, ele sempre está aqui do meu lado. Era outra forma de Deus se manifestar. Aleluia. Correto, irmãos? E Deus permitiu que a foto fosse tirada, coluna de fogo, para poder quê? Vindicar Deus? Não, vindicar o mensageiro. O profeta diz, a coluna de fogo não foi tirada para vindicar Deus, mas para vindicar o mensageiro. Porém, quando Cristo apareceu no Monte Pôr do Sol, revestido, ou seja, coberto com 7 anjos, formando a sua cabeleira, o profeta diz, aquilo não foi para provar o mensageiro, aquilo foi para provar a mensagem. Aqui não foi para identificar o mensageiro, foi para identificar a si mesmo, revelar a si mesmo o Cristo. E aqui não é assim, é uma manifestação do fim. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus do céu.
Então, se o livrinho, o anjo forte está descendo com o livrinho já aberto, é sinal de que alarido está vindo por aí. É sinal de que o Senhor desce do céu com alarido. Se o anjo do Senhor, se o anjo do pacto, o anjo forte, que desce com o livrinho na mão, outra forma de Deus aparecer. O profeta diz que a terceira puxada era para vindicar a mensagem, não era para vindicar o mensageiro. Em 1950, a coluna de fogo foi tirada para provar ao mundo inteiro que o profeta era vindicado. Mas quando aqueles anjos vieram da glória e formaram o rosto de Jesus Cristo para cumprir exatamente o tempo da profecia para revelar os selos, quando aqueles anjos vieram e formaram Jesus Cristo, o profeta disse, qual é a atração da mensagem? Da montanha, ele disse, ali foi para vindicar o ministério. Essa era a terceira puxada. Foi para vindicar a mensagem. O mistério de si mesmo. Observamos que lá em Jesus Cristo, Deus estava em Cristo. O grande mistério estava revelado num corpo chamado Jesus Cristo. Neste último dia, o mistério da deidade, a suprema deidade, Cristo de Gênesis Apocalipse, o mesmo ontem, hoje, eternamente, estava aqui em nosso meio na forma de um profeta. Amém. Revelando-se na voz. Amém, irmãos? E isso não tem nada a ver com a segunda vinda do Senhor Jesus. A segunda vinda, ela é repentina. A segunda vinda é no abrir e fechar de olhos. A segunda vinda, ela vem como um ladrão de noite. A segunda vinda, ele vem para nos apanhar. O Senhor desce com alarido. Então, cumpre Apocalipse 10:1. Vem com o livrinho aberto. Por quê? Porque os selos, você acha o seguinte, mas foi o irmão que pregou os selos errado. Errado. Porque quem pode abrir os selos é só o Cordeiro. Quem pode abrir cada selo é só o Cordeiro. E quem é o Cordeiro? É Jesus Cristo. É o anjo forte, é Deus. É Ele. Não tem duas pessoas. Quem é que podia abrir um selo? Quem é que podia abrir o primeiro selo? Deus mesmo. Mas Deus estava onde? Onde Deus estava? Na nuvem. Onde Deus estava? Mas aonde? Em qual palácio? Velado.